Chegamos à nossa terceira e última aula da semana de número 7 e também a última aula gravada do curso. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso percurso até aqui. Eu vou recuperar ele muito sucintamente, porque eu tenho um monte de assunto aqui para tratar, mas a gente começou discutindo, até para vocês lembrarem, discutindo o que é literatura, função da literatura. Depois nós fomos para os gêneros na antiguidade, falamos sobre Platão, Aristóteles, depois mergulhamos no romance, estudamos quais características e a história do romance, a mesma coisa do conto, quais as características das histórias do conto. Depois falamos sobre poesia, a história da poesia, as características da poesia naquela aula diferenciada. Na semana passada nós tratamos de diversas correntes teóricas, ou seja, quais as perspectivas que são dezenas disponíveis para nós nos aproximarmos dos objetos literários. E nessa semana nós estamos fazendo análises, ou seja, exercícios mais práticos de análise de romance, na primeira videoaula, de conto na segunda videoaula, e agora análise de textos poéticos. Já vou avisar uma coisa que é importante, que em geral, as análises de textos poéticos são aquelas que mais amedrontam, assim, né? Vocês devem ter visto lá na entrevista com o Alexandre Pilati, a gente comentou sobre esse lugar da poesia na sala de aula. Em geral, as análises de textos poéticos são aquelas, eu não gosto de poesia, eu não sei ler poesia e tal. Ao passo que o que eu tentei fazer aqui na semana sobre poesia é justamente dizer, não, poesia está muito perto de nós, a gente tem que analisar a poesia sem medo, porque é uma linguagem cuja nossa natureza, digamos, está muito próxima e reconhece muito bem. Bom, eu vou começar a nossa conversa com uma citação desse casal simpático aí, que é a Gilda de Mello e Souza e o Antônio Cândido, num texto sobre Manuel Bandeira. É ainda a adesão fervorosa à realidade material do mundo que parece explicar a espontânea naturalidade da sua poesia, de Manuel Bandeira, né? Que tem a simplicidade do requinte. O amor encarado a partir da experiência do corpo, o espetáculo do mundo visto pela descrição dos seus aspectos imediatos, determinam uma familiaridade que o poeta expressa em tons menores, quebrando a grandiloquência, remetendo o peso do drama para os bastidores. Olha que maravilha de síntese da Gilda de Mello e Souza e do Antônio Cândido sobre a poesia do Manuel Bandeira. Eles estão dizendo que a poesia do Manuel Bandeira, ela tem um caráter meio religioso, profano, de aderência ao mundo real. Ou seja, ela está interessada nos fenômenos do mundo real, mas ela trata os fenômenos do mundo real como fenômenos sagrados, né? Então ela dá sacralidade para o cotidiano e para aquilo que há de mais profano, né? É o porquinho da Índia, é o homem que se joga na Lagoa Rodrigo de Freitas, Capibaribe, Capiberibe, tudo isso seriam aspectos, muitos deles memorialísticos, outros não, adornados por uma espécie de devoção fervorosa e que ocupariam a poesia do Manuel Bandeira, né? Tudo isso poderia ser feito em tons maiores, mas é feito tudo em tons menores, né? Quebrando a grandiloquência, ou seja, é fervoroso, mas sem grandiloquência, e remetendo o peso do drama para os bastidores, né? Não dramático, não sofrendo por aquilo, né? Tratando muitas vezes em tons menores, com humor, com cordialidade, com proximidade e tal. Bom, essa epígrafe, ou esse exemplo, tem a ver muito com a orientação que eu queria propor aqui para a leitura de poesia. Nós vimos aqui que a poesia é o gênero literário por excelência voltado para a linguagem. Então, não é espanto nenhum dizer que para analisar a poesia você vai ter que prestar atenção na linguagem. Isso é, o que está sendo dito nesse verso? Como está sendo dito nesse verso? Como está sendo dito nesse verso? Isso está sendo dito com rimas, está sendo dito com imagens, está sendo dito com assonâncias, com figuras de linguagem. Tudo isso nós vimos na semana da poesia, né? Isso está sendo feito em versos longos, em versos curtos. Como que está sendo construído? Ao perceber como aquilo está sendo construído pela linguagem, a gente parte para perguntar o que está sendo construído. Porque aquilo que está sendo dito ali, ele não está sendo dito descolado de como está sendo dito. A poesia, mais do que o romance, mais do que o conto, ela vai sublinhar a maneira como uma linguagem se comporta diante do mundo.
eu diria até mais, assim, confessar para você, eu sou um poeta, vou chorar, porque é um lugar curioso na literatura brasileira, essa do poeta. É um lugar de muito prestígio nos círculos literários e um lugar de muita distância em relação ao leitor comum, né? Então, uma circulação muito diferente da circulação de contos e romances. Então, voltando agora para uma confissão de poeta, né? Muitas vezes, o poeta acredita que o jeito de dizer aquilo é daquela forma. Então, o como é que permite com que nós nos aproximemos daquela experiência. Então, não se trata de dizer aquela experiência, mas se trata de dizer de tal modo aquela experiência. E esse tal modo é que conduz à experiência. Eu vou analisar a poesia, você vai ler a poesia uma vez, ler duas, ler três, pensar na linguagem, pensar como aquela linguagem está se organizando e, a partir daí, entender como que aquela linguagem encaminha o mundo que ela representa, né? Bom, claro que no sentido mais topicalizado, mais objetivo, tem a ver com isso, né? Ou seja, pensar quais são os recursos que nós já estudamos para a poesia aqui e ver se esses recursos estão presentes ou ausentes lá, né? Métrica, rima, figura de linguagem, imagens poéticas, etc. Também é importante observar, isso já de imediato, se aquele poema está numa das formas fixas existentes. Porque caso ele esteja numa forma fixa, existe um diálogo histórico entre poemas naquela forma que é interessante recuperar. Ou seja, por que ele está escrevendo um soneto? Por que ele está escrevendo uma redondilha? Por que ele está escrevendo uma ode? Por que ele está escrevendo um poema épico? Tudo isso promove um diálogo com outros poemas naquela mesma forma. Há ainda uma outra observação curiosa para nós, que é pensar se aquele poema é escrito com um eu lírico ou com uma persona. Eu falei brevemente sobre isso na aula de conto, quando estava me referindo às crônicas, mas basicamente é assim: o eu lírico é uma construção parecida com o narrador, mas para o texto poético, ou seja, ele significa uma espécie de instância dentro do texto que responde por aqueles versos. O eu lírico não caminha no mundo real, ou seja, o eu lírico do Drummond não é o Drummond. O eu do poema do Drummond é um eu construído muitas vezes poema a poema. Por outro lado, existem certos momentos na história da literatura e certos gêneros literários, como o slam, por exemplo, em que aquele eu do poema está mais para uma persona, que é a mesma voz da crônica, ou seja, uma instância que tem repercussão no mundo real, né? Ou seja, se um cronista escreve uma crônica e publica na Folha de São Paulo, por exemplo, e você lê, aquilo expressa em alguma medida a opinião desse cronista. A opinião desse cronista CPF, assim, o indivíduo do mundo real. Então, em alguns momentos da história da literatura, antes do romantismo, ou antes do arcadismo, melhor dizendo, por exemplo, e agora contemporaneamente, eu posso dizer que aquele poema é de uma persona e não de um eu lírico, a depender de como ele foi escrito, e isso precisa ser observado também. Eu vou trazer aqui alguns exemplos importantes de grandes livros sobre leitura de poesia. Tem informação da literatura brasileira em que o Cândido, além da parte teórica, repassa quase todos os poetas árcades, quase todos os poetas românticos, faz leitura crítica sobre cada um deles, e o próprio Cândido lançou ainda um outro livro chamado Na Sala de Aula, em que ele faz abordagens mais estruturalistas dos poemas. Olha que maravilha. O Cândido é um crítico materialista, nós vimos aqui, mas ele também tem o Na Sala de Aula, em que tem produções estruturalistas, ou seja, ele está tentando entender como que cada parte do poema se relaciona entre si, como as partes se relacionam, e faz isso com uma anotação de sala de aula. Então, significa que ele passou isso para os alunos e depois coligiram isso dentro desse livro e lançaram um livro, recomendo muitíssimo também, se chama Na Sala de Aula. Há ainda outros ensaios, como aquele ensaio do Cândido, né, que é um ensaio mais em formato de livro, ou seja, com maior fôlego, que eu recomendo vivamente. Estou citando aqui dois, um do professor da USP, Alcides Vilaça, chamado Passos de Drummond. É uma leitura mais, como é que eu posso dizer, talvez diria mais formalista, ou seja, ela é mais close reading, mais new criticism, ela está mais preocupada com entender como que uma palavra funciona, como que ela volta, quais relações estabelece, etc, etc. E tem uma leitura materialista, que é a leitura do Alexandre Pilati, que esteve aqui também na entrevista, num livro chamado A Nação Drummondiana. O Pilati, nesse livro, está preocupado com o ângulo de viés com que o Drummond olha para a nação brasileira, o ressabio do Drummond em relação à nação brasileira e o quanto isso está
estruturado na sua poesia. Há também alguns ensaios importantes, e esses ensaios precisam ser citados. O Humilde Cotidiano de Manuel Bandeira, do Alfredo Bose, e do Silviano Santiago sobre a Ana Cristina César, Singular e Anônimo. Nos dois casos, no caso do Silviano Santiago mais, no caso do Bose menos, são ensaios materialistas em que procuram traduzir relações internas do poema a processos sociais que estão acontecendo. Vou fazer uma observação, porque é uma observação importantíssima. Gente, ok que a sociedade esteja lá, mas o texto não pode se perder, especialmente no poema, né? Eu estava conversando com colegas, com amigos poetas sobre isso recentemente. É muito, muito, muito comum em que o poema, antes de ser lido, vire uma ideia, ou vire uma crítica, ou vire uma hipótese. Isso não pode acontecer, na minha modesta opinião, com relação a texto literário nenhum. Mas, no caso do poema, isso é especialmente danoso, porque o poema é criado para ser uma forma de linguagem, um mecanismo de linguagem, uma construção de linguagem. E aí, se a construção de linguagem vira pretexto de uma interpretação, isso é muito ruim para o exercício crítico, né? Nesses dois casos, isso não acontece, nem no caso do Bose, nem no Silviano Santiago, por isso que eu estou recomendando. Então, eu estou dizendo, há diálogo entre literatura e sociedade, entre poesia e sociedade, mas sempre respeitando a especificidade dos poemas que estão sendo ali tratados e, para frisar mais uma vez, a especificidade linguística, a especificidade construtiva, como que o poema é construído. Percebam que o poema é uma construção, a gente falou isso na Semana da Poesia, é uma construção radical de linguagem. Como é uma construção radical de linguagem, essa radicalidade da poesia precisa ser observada, não pode ser esquecida e não pode ser ultrapassada facilmente. Do ponto de vista internacional, eu tenho um caso célebre do Auerbach novamente, no livro sobre o Dante, poeta do mundo secular, né? O Dante tem 5 ou 6 livros de referência, mas estou citando aqui o do Auerbach, porque também já tinha trazido ele ao curso, né? Ou seja, uma leitura sobre aspectos da poesia do Dante e a maneira como esse aspecto da poesia do Dante representa uma passagem de mundo importante entre o mundo católico e o mundo secular. Por fim, eu queria comentar 2 questões, assim, para finalmente me despedir de vocês. A primeira delas é sobre um livro extraordinário, que eu recomendo vivamente, que se chama A Estrutura da Lírica Moderna, do Hugo Friedrich, e esse livro traz um questionamento importante. Ele diz assim, basicamente, um poema do Baudelaire não era mais compreensível hoje do que na época em que foi editado. Quando aquele poema do Baudelaire foi lançado, ele era incompreensível. E hoje ele segue incompreensível, segue igualmente incompreensível. Então, a formulação dele é a seguinte: existe algo na lírica moderna que é um antídoto em relação a uma leitura totalitária. Isto é, quando você for analisar um poema, por isso que é importante para nós aqui, quando você for analisar um poema, você não precisa, tal como os pós-estruturalistas que nós vimos na semana passada, você não precisa estar imbuído com o desejo de escrutinar aquele poema até o máximo e não deixar nada para ninguém, que aquilo seja explicado completamente, não. Um poema moderno trabalha com o enigma, ele trabalha com o mistério, ele trabalha com a suspensão de sentidos e é preciso aceitar isso e formular hipóteses e formular caminhos de leitura sem que isso necessariamente leve a uma explicação total do poema. A segunda e última observação que eu gostaria de fazer como desfecho da aula tem a ver com um livro extraordinário do Otávio Paz, chamado O Arco e a Lira, em que ele diz o seguinte, justamente a partir da ideia desses poemas modernos, né, desses poemas que não se permitem serem analisados até o fim. O Otávio Paz diz, a linguagem do crítico também pode ser poética. Isto é, o crítico não precisa escrever uma crítica em linguagem burocrática, em linguagem instrumentalizada. Ele também pode se arriscar em escrever crítica numa linguagem criativa. Lembra que eu falei que existia uma relação entre os pós-modernistas e os pós-estruturalistas, né? Em certa medida, essa formulação do Paz namora a formulação dos pós-estruturalistas sobre como tratar os sistemas de signo, né? Só que o Paz aqui está falando sobre literatura especificamente. Ele está dizendo, não, eu posso escrever sobre um poema numa linguagem criativa, numa linguagem performática, numa linguagem metafórica, numa linguagem imagética. Como que o leitor vai receber isso? Ele vai receber da maneira mais aberta possível, porque ele está lidando com um texto criativo estético e está lidando com um texto criativo crítico,
cujo horizonte é de explicação de alguns aspectos, não de todos os aspectos, mas de alguns aspectos do texto estético, mas ele não tem uma ambição burocrática, ordenadora, protocolar em relação àquele texto estético. A permissão para que a crítica possa também ser estética, possa também ser criativa, eu acho uma formulação ideal para a gente terminar toda essa jornada que a gente fez, né? Ou seja, desde os antigos tentando explicar como é que funciona o gênero literário, etc, etc, passando pelo estudo de cada um desses gêneros, passando pelas correntes literárias e agora dizendo, talvez o sentido que o leitor precise ter de um texto, ele tenha que ser mediado por um texto crítico igualmente criativo e livre. Você não precisa ser um texto preso, você não está lá para explicar, para tirar a mágica, para tirar o efeito do texto criativo. Há textos que só aceitam aproximação se você tiver uma boa dose de criatividade, uma boa dose de aceitação para a dinâmica desse texto, né? Tentem, por exemplo, fazer uma leitura burocrática de Clarice Lispector, por exemplo, ou do Guimarães Rosa, ou do Raduan Nassar. São textos que, em determinado momento da história da literatura brasileira, só permitem uma aproximação igualmente criativa, igualmente estetizada, igualmente livre, porque recusam desde o início a ideia de que é preciso protocolizar para poder entender, né? É preciso rasgar, discriminar, dividir, analisar para poder entender. Isso seria uma ambição positivista também, que não cabe para certas posições críticas, sobretudo no final do século XX em diante. Muito obrigado pela atenção. Procurem os monitores, procurem o professor, reveja a aula quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida, nos escreva, consultem os textos de base, os textos de suporte. E um grande abraço, espero nos vermos em novas oportunidades. Até mais. Tchau, tchau.